Olá, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sempre falo assim que é porque eu não sei, né, os horários que os irmãos, as irmãs, os amigos, as amigas vão entrar em contato, né? Eu mesmo, eu é meio termo. É 10 horas da manhã, 7, de madrugada, então, assim deixa eu falar. Primeiramente, quero agradecer de coração, com imensa felicidade aos amigos do Quai, do Face também, mas especialmente aos amigos do Quai. Na verdade, já passamos, mas o Quai leva uma semana, leva um mês, para ele fazer uma postagem, né? Fazer um cartãozinho ali e mandar para o nosso feed, né? Para o nosso e-mail. E me mostrou, postei ontem para os colegas do Quai, para a família do Quai, 500 mil visualizações. Vocês vão pensar que o Eduardo atingiu 500 mil visualizações, né? 500 mil pessoas já entraram em contato com a minha voz, com a minha imagem, com a minha humilde casa. Mas principalmente, 500 mil pessoas entraram em contato não com a voz do Eduardo, não com a imagem do Eduardo, mas com Jesus, com Deus, com a espiritualidade e com seus próprios mentores e mentoras, porque a nossa proposta aqui é diferente. Ela é pautada e séria em Jesus. Então, muito obrigado vocês da família Quai, obrigado aos irmãos, às irmãs. Hoje já somos mais de 11 mil amigos que compartilham todos os dias, todos os nossos vídeos, todos os nossos áudios, todas as nossas mensagens, agora músicas, né? Que nós estamos sendo inspirados por Deus, por Jesus, pelos anjos de guarda de cada um. Então, muito obrigado. E meu Face, meu feed aí do Quai estará sempre aberto, não terá restrição, para que vocês continuem compartilhando, meus amigos, minhas amigas. Continue compartilhando. Hoje somos mais de 10 mil amigos e amigas que compartilham meus vídeos diariamente. Fico muito feliz em estar no feed, né, na página pessoal de cada um de vocês. Saibam que vocês não estão compartilhando as ideias do Eduardo, a cara do Eduardo, a imagem do Eduardo. Vocês estão compartilhando, vocês estão trabalhando para Jesus, trabalhando para Deus. E isso não fica em vão. Não pense você. Porque entre compartilhar besteira e bobagem e compartilhar palavras de Deus, de Jesus, parábolas dele, saiba que Deus vai dar mais importância para o ato que você compartilhou, as palavras dele, seja com a minha voz, seja com a voz de outro, de um pastor, de um evangélico, de um palestrante, seja quem for, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um médico, alguém falando de Deus, alguém falando coisas sérias, você compartilhando para espalhar, para ensinar outras pessoas, você tem o mesmo poder, a mesma autoridade que os apóstolos, os verdadeiros, lá os 12, lá atrás. Não esses aí que estão se dizendo apóstolos, que eu podia me dizer também, não é isso. Isso aí é mero título dos homens. Mero título. É uma coisa que se dizer médico, ter coisa de médico, é título, né? Quando morrer, essa é a mesma carinha aqui, é o meu igualzinho. Então, mas para Deus, para Jesus, nada é em vão. Cada ato, cada pessoa. Então imagine, são 10 mil amigos e amigas compartilhando e deixando eu estar nas suas páginas pessoais. Muito obrigado. E é graças a vocês, meus amigos, que nós atingimos, na verdade faz uns 20 dias, 500 mil visualizações. 500 mil pessoas espalhadas pelo mundo já viram essa carinha. Já pelo menos por 2 minutos ouviram essa voz. Muito obrigado. Saiba que Deus está de olho em vocês. Jesus está de olho em vocês. Seus mentores, seus anjos da guarda. E é eles que inspiram vocês a virem aqui. E que vocês estão no caminho certo. Vocês estão com Deus. Vocês estão com Jesus. Bom,
Feitos os agradecimentos, esperando os amigos chegarem, né? Muito obrigado. Não, eu não mereço. Quem merece são vocês e quem merece... Estamos só compartilhando a felicidade e a alegria, né? De vocês estarem aqui comigo todos os dias, ou ao vivo, ou quando vocês podem. Porque eu sei que quando vocês podem, vocês olham. E aqueles amigos que não podem olhar agora, fiquem tranquilos, ou não podem prestar atenção, porque estão no trânsito, estão no trabalho, estão no ônibus, né? Voltando do trabalho, indo para o trabalho, né? Sei como é que é cidade grande, eu morei em capital, né? Morei em Porto Alegre, sei que, né, não dá para prestar muita atenção, né? Ainda mais com os roubos, coisa. Saiba que eu não prometo hoje, porque eu tenho que trabalhar logo mais, mas na manhã já tem os cortes desse vídeo das aulas do dia anterior, que são os cortes que eu coloco aí no Pai. Então bora lá, vamos fazer a nossa prece de abertura. Todo esse preparamento de agradecimento foi para preparar os amigos, as amigas, né? Vamos respirar bem fundo, soltar o ar, puxa o ar bem fundo, solta, se conecte, religue com Deus, com Jesus, com a sua fé, com a sua religião, com a sua crença. E vamos dedicar esses minutos que vamos passar a partir de agora com Ele, com Jesus, com Deus, com nossos mentores, nossas mentoras, nossos guias espirituais, nossos anjos de guarda. Pai, Jesus, te pedimos, ó Pai, humildemente, que envie para nossos lares esses anjos, nossos mentores, nossos anjos de guarda, para nos inspirar, para auxiliar, cooperar, intuir, ministrar o nosso estudo, a nossa leitura, o nosso reavivamento, reviver, relembrar os teus ensinamentos, Jesus, as tuas parábolas, as tuas frases, o teu exemplo. Contamos com a tua presença, Jesus, contamos com a presença de Deus, contamos com a presença de nossos mentores espirituais, aonde nós estivermos, seja nas casas, seja no carro, seja no ônibus, indo para o trabalho, voltando do trabalho, seja aonde for, no momento em que entrarmos em contato, seja ao vivo, seja no momento em que entrarmos em contato com os nossos vídeos. Pois, como sempre dizemos, eles são atemporais. É para hoje, para amanhã, para daqui um mês, para daqui 10 anos, para daqui 100 anos, para daqui 1000 anos, se assim existir internet, se eu estiver lá, que o ensinamento seu é eterno. Pois aqui nós somos só um microfone, somos só um instrumento da tua voz, ó Jesus, ó mentores, ó Deus. Com o Pai Nosso, damos por aberto a nossa leitura diária do Novo Testamento. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer mal. Que assim seja e assim será, com a bênção de Deus, com a anuência de Jesus e com o amor fraterno dos nossos mentores, mentoras e anjos de guarda de todos nós, damos por início o nosso estudo, a nossa leitura, o nosso Evangelho. Que assim seja. Amém. Amém. Obrigado, bora lá. Obrigado, obrigado. Mérito de vocês. Mérito de vocês. Vocês que compartilham. Vocês que escrevem. Gratidão, Deus. Vocês que deixam o coraçãozinho. Vocês que deixam figurinhas maravilhosas. Cada mensagem que eu leio
aqui, principalmente no quarto, onde escrevem mais, onde deixam vocês estão mandando mensagens, estão dando boas vibrações para mim e boas vibrações para vocês. Porque tudo que a gente manda para os outros, para qualquer pessoa, não só para mim, mas qualquer pessoa, volta. Todo bem que a gente faz para qualquer pessoa, volta. Não só bens materiais, mas bens assim, mandar uma mensagem, fazer uma dedicatória. Obrigado, Deus te abençoe, Eduardo, como vocês escrevem aqui no quarto. Deus te abençoe, Deus esteja contigo. Isso vocês estão realmente desejando que Deus me abençoe, que Deus esteja comigo. E Deus, além de me abençoar, vai abençoar vocês. E quando a gente faz o bem para outra pessoa, através de mensagem, através de vídeo, através de áudio, através de ligação, outra coisinha, um abraço, um toque, um aperto de mão, sei lá o quê, a gente está fazendo bem para a pessoa, mas está voltando para nós. Se não volta na hora, no instantâneo ali, né? Mas que volta, volta. E por isso que eu estou muito feliz. E sei que vocês estão felizes também, porque vocês são trabalhadores da luz, trabalhadores de Jesus. Por que vocês estão aqui? Por que vocês me aguentam meia hora, uma hora? Ou por que vocês voltam para olhar? Não por essa carinha aqui, isso aqui é... Mas pela carinha eu estava perdido, porque eu sou feio. Pra caralho, né? Feio. Mas, porque vocês entendem a mensagem. Vocês entendem que vocês também são trabalhador, trabalhadora. Que vocês também estão em algum tipo de missão. Ainda que seja só na família. Ainda que seja só no trabalho. Ainda que seja só particular. Só você e você mesmo. E quando você se propõe a se melhorar, a se reformar, você e você mesmo, você está numa missão. Talvez a sua missão nem foi fazer coisas grandes, nem foi cuidar de família, nem foi cuidar de filhos, foi se auto-melhorar, se auto-melhorar. Então, todos nós, 8 bilhões de habitantes, estamos em missão. É simples assim, né? Quando a gente fala missão, ou falar missão, a gente só pensa nos grandes, né? Aqueles que aparecem na televisão, aqueles que têm nome, que ficaram para a história, né? Mas não! A missão está no simples cuidado de cuidar de alguém, de uma pessoa da família, ou cuidar de você mesmo. Se melhorar, aprender, modificar, deixar as mazelas para trás, deixar as más virtudes, que são os pecados, para trás. Hoje vamos estudar sobre os eunucos. Essa passagem, né? Essa passagem eu vi lá em Mateus. Estava junto com o divórcio. Mas vamos lá, vamos ao texto. Sem mais delongas, vamos ao texto. Ensino sobre os eunucos. Então, depois de ouvir sobre o divórcio, que nós estudamos nos vídeos anteriores, né, na última gravação, na nossa última leitura juntos, disseram-lhe os discípulos a Jesus: mas, mestre, se é assim o caso do homem com a mulher, é melhor não casar. Porque lembramos que, vamos fazer uma recapitulação, Jesus disse no finalzinho aqui, né? Moisés ordenou dar a carta de divórcio e repudiar. Disse Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Entretanto, não sucedeu assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo. Aí Jesus diz: quem repudiar sua mulher, a não ser por infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. Então os homens ficaram assim, né? Ficaram meio assim. Peraí. Mas se eu não posso me separar, eu vou ver com a família. E eu não posso casar com o outro que estava separado, então é melhor não casar. Porque de alguma forma eu vou cometer pecado. Não tem como escapar, né? Foi isso que eles perguntaram para Jesus. Daí eles perguntaram, né? Mas então, mestre, se assim é o caso do homem com a mulher, né? É melhor então não casar. Aí Jesus dá a resposta para eles, né? Jesus, porém, lhes disse: nem todos compreendem a palavra, mas só
mente a quem é dado. Aí Jesus vem com a história dos eunucos, né? Pois há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Né? Então Jesus deu essa resposta. Então, o que nós queremos, o que nós entendemos aqui? Nem todos compreendem a palavra, mas somente quem é dado. Porque quando Jesus falou que era proibido, não que era proibido, mas o porquê que Moisés permitiu o divórcio, né? Mas por Deus não é permitido o divórcio, é permitido assim. Deus criou nós para não estar brigando, né? Então, por isso que, no princípio não era isso, porque quando Deus criou nós, Deus não criou com a ideia assim, então, eu vou criar um homem e uma mulher, porque eu quero ver, eu quero distração, eu quero ver os dois brigando, se discutindo, se estapeando. Não, Deus não criou nós assim. No princípio, como Jesus disse, criou para sermos parceiros, sermos companheiros, sermos amigos, sermos respeitadores um com o outro, crescermos juntos, aprendermos juntos, evoluirmos juntos e através dos milênios. Mas, como Jesus disse aqui, né, pela dureza do vosso coração, e até hoje somos assim, né, nós não entendemos a mensagem. Nós priorizamos a parte sexual e deixamos a parte, toda essa de verdadeiro companheirismo, verdadeira amizade, verdadeira união, que é respeitar as características, respeitar as qualidades, respeitar as virtudes, respeitar a essência da mulher, a essência do homem. Nós ainda, a maioria não respeita. A maioria nem sabe o que é isso. Eu que observo muito, a gente observa, a maioria nem sabe o que é isso. Essência, caráter, virtudes, boas qualidades. E a gente vê fácil, mas não precisa nem ter contato. Não precisa nem ter contato. Só de olhar, só de conviver, assim, a gente já sabe se a pessoa tem virtude, se a pessoa tem qualidade, quais são as virtudes, quais são as qualidades, quais são os pecados, os defeitos, né? Então, todos nós temos, eu tenho, todo mundo. Então, Jesus não é contra, Deus não é contra a separação. Porque o Velho Testamento, né, a Antiguidade, os velhos, as gerações mais antigas, bate na tecla da Bíblia que não pode separar, não pode separar. Não. Se você é infeliz, se você sofre, se você não está feliz, se a pessoa não te agrega valor, eu não digo aqui valor financeiro, porque isso não quer dizer nada. Olha o que a gente vê aí na mídia, olha o que a gente vê nas redes sociais, olha o que a gente vê aí, esse ano principalmente, que o feminicídio está gigantesco, de todos os valores, pessoas que têm valor, pessoas que têm dinheiro, pessoas que tem uma casinha mais ou menos, tem um cargo, tem isso, aquilo, estão matando as mulheres. Se não estão matando, estão batendo, maltratando, física e psicologicamente. Então, valor moral, ética moral, não vem acompanhado de dinheiro, não. Então não é isso aí. O valor que nós falamos é respeitar seu companheiro. Então, se nós não recebemos esse valor, seja o homem, seja a mulher, porque nós homens também somos oprimidos. Nós também somos oprimidos, gente. Somos muito oprimidos. Existem mulheres narcisistas que botam uma coisa na cabeça e acham que você é o maior galã da terra. E às vezes você é o maior respeitador do mundo. Mas a pessoa é narcisista, né? Então você tem que separar, você tem que sair. Porque Deus, quando criou o homem e a mulher para ficar juntos, não quer que uma das partes sejam tristes.
não quer que uma das partes esteja infeliz naquele ambiente, naquele lugar, junto com a pessoa. Porque se é para estar infeliz, fica sozinho. Então, Jesus não é contra. Essa é a parte. Agora a parte do... Porém, ele disse, nem todos compreendem. Eu estou falando aqui, e quem não tiver o coração ainda voltado para o verdadeiro ensinamento de Deus e de Jesus, que é amor, caridade, fraternidade, amor fraterno, também não vai compreender. Porque ainda acha que nós temos que ter a força. E 90% dos casamentos que eu vejo nos locais que eu trabalho, dos namoros, né, é a força. Não tem companheirismo. Porque se fosse liberado, se separava. Mas como oprime, como prende, né? Porque tem que almoçar junto, porque tem que tomar café junto, porque senão está me traindo. Se você ama e se você confia, se der para almoçar junto, eu gosto, se não der, não dá. Eu tenho que estar oprimindo a pessoa. A pessoa tem que, né, abdicar do seu tempinho, porque tem que sentar ali junto com a pessoa, tem que estar. E quem sofre são as mulheres. O homem consegue uma hora de intervalo. As mulheres, para satisfazer os homens, 10, 15 minutinhos do intervalo delas. Porque não saem junto. Entendeu? Só aí a gente já vê que é opressão. Não é amor, não conhece amor de verdade. Então, não compreende. Então, poucos aqui vão compreender. Só compreendem aqueles que já estão entendendo que a união, o casamento, quando Deus une, é para crescer, é para agregar, é para trazer valores. Se não for de valores materiais, é o que também tem, mas valores morais, valores emocionais, de crescimento. É tão bom, é melhor até do que valor material. Porque o material eu não vou conseguir levar para o túmulo. Nem para o túmulo eu vou conseguir levar, né? Porque a família vai pegar, vai brigar ali, vai... Mas quando eu consigo, com a minha esposa, com a minha namorada, eu cresça, evolua, mude, seja uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais com valores, com acrescento, uma evolução modesta, mas a pessoa muda. A pessoa enxerga Jesus, enxerga Deus de uma forma diferente, depois que te conhece. Esse amor para Deus é muito importante. É o casamento mais abençoado, é o relacionamento, é o crush ali, o namoro mais abençoado do que quem vive 50 anos só para convenção social. Mas você vai observar ou vai conversar, a pessoa não tem felicidade, só mora junto. Até faz as coisas ali tudo, né, que um casal faz e tal, mas é cumprir protocolo. E a gente vê na família, e vê nos ambientes, e vê nos lugares. Porque é assim. E sobre os eunucos, né? Então Jesus diz, pois há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Os eunucos, na Bíblia, lembramos que naquela época os reis, né, que seriam hoje os empresários, os reis, eles castravam, né? Castravam, né? Deixavam inférteis, estéreis, né? Os homens, ou as próprias mulheres, para que eles fossem criados, né? Criados de modo de ser empregado, ser escravo, funcionário, no quarto, né? Ali no ambiente privado, ou lá nos haréns, né? Junto com a mulherada lá dos reis. E eles, como eram castrados, não poderiam ir para a parte carnal com as esposas, com as namoradas, com as mulheres dos reis, né? Então, esses eram, né, os castrados. Mas também, como Jesus aqui disse, esses eram castrados pelos homens, né? Mas também tinha os eunucos que nasciam do ventre da mulher. O que Jesus quis dizer? São aqueles que nascem, eu até fiz aqui uma cópia, que nascem estéreis, inférteis, né? Não conseguem ter filhos, né? Como é que eu digo? Vazios, né? Seco,
Eu sempre brincava, eu sou seco. Então eu sou um eunuco. Estéreo. E tem outro que diz, os eunucos que foram feitos, eunucos homens, que foi no primeiro que nós falamos, né? E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Então, temos os primeiros eunucos que são os que nasceram inférteis, né? Estéreis. Né? E os segundos são os que foram castrados pelos homens para virar escravos e tal, para não mexer com as mulheres deles, para não, né? Eram cortados. E a terceira categoria eram os que se dedicavam por conta própria. Não eram castrados, não eram escravos, tá? Não nasceram inférteis, poderiam ter filhos, poderiam... E escolheram o celibatário. Escolheram uma vida sem o relacionamento conjugal desde criança, desde adolescente. Nós temos muitos exemplos. Na nossa doutrina espírita mesmo, nós temos Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, né, nosso mineiro. Ele escolheu, desde criança, a não casar, nem namorar, né? No caso dele, nem namorar. Nem namorar. Divaldo Pereira Franco, bonitão, era bonitão Divaldo, também escolheu não namorar e não casar. Esses são os eunucos, né, que escolheram, que é o que ele diz aqui, ó. Que fizeram os eunucos por causa do reino do céu. Ou seja, escolheram o celibatário. Então, nossos irmãos católicos, hoje eu não sei, porque hoje está mudando, hoje está diferente. Mas até a década de 90, meu avô tinha um amigo, seu nativo, e ele viu, porque tinha na época, meu avô contou essa história, que até os anos 70, por aí, no interior era muito comum, assim, que era católico, né, principalmente os velhos, as velhas, que até os anos 70, 80, meu avô me contou essa história e mostrou, e o seu nativo veio conversando com o vô ali, e eu ali junto, né, eu vi que era verdade. Todo casal católico, nos anos 70, depois eu não sei se mudou, gente, eu tô desatualizado. Aqui é coisa dos anos 70, até os anos 70 que eu sabia. No interior. Aquele que tinha um filho homem, era o sonho, era assim, hoje o sonho é que seja influencer, mas ou que seja advogado, que seja médico, que faça uma faculdade, né, que fique rico. Até os anos 70, até os anos 80, o sonho de uma família católica fervorosa, né, uma mãe, um pai, uma avó, um avô, era que um filho homem virasse padre. Então eles preparavam aquela criança desde pequeno, depois levavam lá para... eu esqueci o nome. Levavam para lá, para o convento, né? E deixavam lá, que internavam, né? Deixavam lá para virar um padre. Então, destinavam para que ele fosse celibatário. O que é o ato celibatário? É abdicar da parte sexual, né? Da parte ter mulher, ou ter marido, né? Que era o caso das nossas irmãs freiras. Ter marido, né? Elas são casadas com Jesus, né? São esposas de Jesus. E era comum isso. Eu até não acreditei muito, achei que era conversa do vô, mas daí que depois o vô conversou com ele na minha frente e aí contou a história que não, meu filho, eu levei meu filho assim e tal. Né? Que era o desejo, era o sonho e era... Tá. Então, voltando ao assunto, então tem pessoas que escolhem, né? Que escolhem o celibatário. Agora vamos a um assunto sério, um assunto polêmico para quem é preconceituoso. Polêmico para quem não entende. Polêmico para quem não ama o seu semelhante. Os eunucos, Jesus também está relatando, que como os eunucos, imagine vocês, como eram castrados, a força, a maioria, né, esquecemos dos que escolheram, mas os que eram castrados.
a tendência deles era LGBTQIA+, né? O homoafetivo, né? Homossexualismo. Sempre existiu, gente, sempre existiu. Sempre existiu. Jesus via, Jesus sabia, Jesus falou aqui. Jesus não foi preconceituoso. Jesus não é contra. Como algumas pessoas e algumas religiões tentam ser. Nós viemos aqui. Jesus também nessa época. Não. Por que eu abracei? Por que eu amo a doutrina espírita? Porque ela me deu uma explicação lá atrás, e depois com o tempo, e depois com a vivência, e depois com o tempo, e depois com a vivência, e depois com a experiência e tal. Mas lá atrás, no comecinho. Por que nascem, seja homem, seja mulher, né, com a tendência, ou mesmo, né, homoafetivo, né, homossexual, né, não é hétero, assim, com todo respeito, vocês estão entendendo, né, o que eu quero falar. As outras religiões dizem que é escolha. Não. Não é escolha. Não é simplesmente assim, eu, Eduardo, a vida inteira hétero, gostei de mulher, gosto de mulher, né? Aí hoje, agora, que eu digo, não, a partir de hoje eu gosto de homem. Não é assim como os preconceituosos pensam. Como alguns religiosos ortodoxos, malucos pensam. Não, gente, não é assim. Há todo um processo por trás. Porque vocês acham que em sã consciência uma pessoa, seja homem, seja mulher, ia escolher se tornar homossexual, sendo que nós vivemos numa sociedade, num mundo em que perseguem, maltratam, judiam, matam, humilham, não dão cargos assim, não deixam a pessoa crescer no trabalho, porque tem preconceito velado, mesmo tratando com tapinha nas costas, como é o preconceito é velado. Acho que a pessoa, sabendo que vai passar por tudo isso, vai sofrer, vai escolher, não. Qual é, que é a explicação da doutrina espírita, dos amigos de Deus, de Jesus? Nós acreditamos em o que nos diferencia das outras religiões é um simples fato. O resto é tudo igual. A mesma história de Jesus, a mesma parábola de Jesus, o mesmo evangelho. Só uma coisinha que nos diferencia das outras religiões. Nós, da doutrina espírita, kardecista, né, porque tem outros tipos aí, mas kardecista e tal, nós acreditamos, eu não acredito, eu tenho certeza, mas a sua grande maioria, até quem não conhece a doutrina espírita e vira espírita, tem que acreditar. Nós confiamos, acreditamos na reencarnação, ou seja, ir, né, morrer, nascer, viver, morrer e renascer, essa é a lei. Então, morrer, ficar um tempinho lá na hospitalidade, aí aprende algumas coisinhas, né, anota umas coisinhas lá, daí volta num outro corpo, volta num outro físico, uma outra experiência, ou rico, ou pobre, ou no meio termo, homem, mulher. E qual foi a explicação? Até o Chico Xavier deu a explicação, depois meu avô, depois os outros, e eu lendo, e eu vivendo, e é assim mesmo, observando, e conversando, fazendo amizade com pessoas que são LGBTQIA+. Né? A gente não nasce sempre Eduardo, hétero, masculino, homem, o machão, que vocês estão vendo agora. Eu posso até nascer umas 7 encarnações, 8 homem. Só que com essas pessoas, de repente, nasce mulher. Aí digamos que numa outra encarnação nasce mulher. O corpo de mulher.
Mas como eu nasci umas 7, 8 encarnações ou mais como homem, a, o meu espírito, o que está dentro aqui, ó, está dentro aqui de você, de todo mundo, isso aqui é uma roupa, gente, isso aqui é um boneco, é um avatar que a gente se desfaz, tanto é que no velório a gente vê ele é um boneco, né? Um boneco. Isso aqui, então de tanto nascer homem, e se eu tô com o corpo de mulher, a minha mentalidade, o meu espírito, a minha alma que habita esse corpo, ele ainda está enraizado naquelas 7, 8 encarnações seguidas de homem. Ele vai olhar esse corpo no espelho, que eu tô com seios, né? Sou mulher, nasci mulher, com seios, tudo, né? Corpo violão e tal. Não vai reconhecer. Não vai reconhecer. É uma luta interna. Não é escolha. É um instinto. É a personalidade. Só vai aceitar aquele corpo ali depois de 2, 3, 4 encarnações como mulher para aceitar aquela. Porque, gente, você que tem preconceito, você que xinga, você que tenta humilhar, né? Você que persegue. Eu tenho uma notícia para você, para mim, para todos nós. Todos nós, seres humanos, todos nós, sem exceção, temos e teremos que nascer de todas as formas. Uma encarnação vamos ser homens, alguma encarnação vamos ser mulher, uma encarnação somos pais homens, né? Sem muita responsabilidade. Outras vamos ser mulheres, mães, né? Com toda a responsabilidade do mundo, né? Com todo o peso nas costas, né? Para cuidar da casa, para cuidar do filho, para cuidar de marido, para cuidar do trabalho, é da empresa, é de tudo. Né? Então a mulher sofre mais. Vamos ser pobre, vamos ser pobérrimo. Hoje é situação de rua, vamos ser classe média, nós vamos passar por tudo isso. Então, tenha calma, né? Sem ter preconceito. Tenha calma. Olhe para aquele irmão, aquela irmã e entenda isso aí, gente. Não é uma simples escolha. Ah, hoje eu resolvi deixar de ser hétero e ser homossexual. Não. No momento que você compreende isso, você aprende a acolher seu irmão, a acolher a sua irmã, que eles estão passando por isso. E quem garante que na próxima encarnação, outra encarnação, você não vai passar pelo mesmo? Porque imagine, se coloque no lugar, você a vida inteira, 10 encarnações, homem. Aí de repente nasce com o corpo de mulher. Você pensa, opa, peraí, alguma coisa errada. Então, há uma adaptação. E aí Jesus deixou bem claro aqui, ó. Quem puder compreender, compreenda. Jesus chegou. Jesus não disse que não poderia existir eunucos, que não poderia existir, no caso, os homossexuais, que não poderia existir, não. Jesus compreendeu, disse que quem puder compreender, compreenda. Então, quem puder entender a situação deles, não olhar com preconceito. Tem muita gente que tem preconceito, e eu já conheci muitos e muitas, são pessoas maravilhosas, pessoas coração gigante, pessoas boas, melhores que eu, melhores que muitos que são religiosas, pela minha religião mesmo. Então, o caráter, a bondade, as virtudes não está no corpo. Não está se é hétero, se não é, mas está sim na alma, no espírito. Então, o ensinamento de hoje é: Jesus não condena, e jamais condenou, a homossexualidade dos gays, porque sempre existiu, né? Sempre existiu. E sempre vai existir.
Não vai acabar. Como falei, né? A gente reencarna, uma hora a gente vai levar o choque, vai entrar em atrito. Então, pense muito bem, né? Antes de ter preconceitinho. Bom, deu uma hora, então já vamos fazer nossa prece de encerramento. E a chuva está apertando, não sei se dá para vocês ouvir. É complicado de trabalhar hoje, mas vamos lá. Obrigado, Pai, obrigado, Deus, obrigado, Jesus. Obrigado aos irmãos, às irmãs, aos amigos, às amigas que estão aqui ao vivo e aos que estarão após as gravações, nos cortes do Quai e do YouTube e do Face. Obrigado pela presença, obrigado por nos prestigiarem, obrigado por nos curtirem, obrigado pelas mensagens e obrigado, Pai, obrigado, Deus, pelo ensinamento, pela leitura de hoje. Pedimos que possamos assimilar essa leitura, possamos assimilar esse ensinamento e, acima de tudo, além de ficar na memória, mas que entre o sentido do ensino no nosso coração. Porque ao entrar no nosso coração, a gente põe em prática. E ao pôr em prática, a gente está mais em comunhão, em união com Jesus, com Deus, com nossos mentores, nossos anjos da guarda, chamados entre nós, amigos de luz. Com o Pai Nosso, damos por encerrado a nossa leitura, nosso reavivamento do Evangelho do Novo Testamento. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja e assim será. Amém, amém. Muito obrigado. Deus seja com vocês. E mais uma vez, muito obrigado pelas 500.000 visualizações do Quai. Hoje já estamos mais. Hoje já estamos em 800.000. E como eu disse lá no começo, para os irmãos que estão chegando agora, muito obrigado pelos 10.000 que compartilham todos os dias nossos vídeos. Estará sempre aberto para compartilhar com vocês, aqueles que compartilham, aqueles que curtem, aqueles que seguem, aqueles que deixam mensagem. Vocês são trabalhadores e trabalhadoras da luz. Vocês não estão compartilhando para agradar o Eduardo, vocês não estão compartilhando para fazer o Eduardo feliz, apesar que fazem, mas não vou ser hipócrita, vocês fazem feliz. Eu fico muito feliz quando eu olho ali e vejo tanta gente trabalhando para Deus, trabalhando para Jesus, sabendo que o que Jesus me disse, o que Deus me diz, o que meus mentores me dizem, não é mentira. Que vocês, cada um de vocês que nos acompanham, não nos acompanham por acaso. Nós somos uma família estelar, nós estamos reunidos justamente para espalhar o Evangelho. E a melhor forma de espalhar é assim, seja falando, seja lendo, seja escrevendo, seja compartilhando com um simples toque. Um simples toque. Porque você está iluminando a vida de alguém. E quando você ilumina a vida de alguém, quando você leva Jesus para dentro da casa de alguém, você está levando Jesus para dentro da sua casa. Você está iluminando, na verdade, você. Você está cuidando da sua saúde, cuidando da sua vida, crescendo e evoluindo. E sendo verdadeira trabalhadora de Deus, trabalhadora de Jesus. Que lindo, né? Não é fantasia, gente. Pura verdade. Pura verdade. Então continue compartilhando, continue seguindo. Hoje o Pai mandou um papelzinho de 500.000 visualizações, mas já estamos em 800. Rumo a 1 milhão. Quando for 1 milhão, vou compartilhar com vocês também, porque vocês são merecedores. E se vocês não compartilham, se vocês não deixam mensagem, eu nada sou. Se vocês não escutam, se vocês não estão aqui comigo, eu nada sou. Então, que Deus abençoe e retribua a minha felicidade que eu tenho, retribui triplo, quadriplo a vocês. Abraço, fique com Deus e até logo mais. Até amanhã, se Deus quiser, e assim será. Abraço, amém. Fique com Deus.